Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso agora consideramos bem-aventurados os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, quanto escapam ilesos os que desafiam Deus. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nós não venhamos ter este pensamento e estas ações reprováveis perante o Senhor. Nós sabemos que o Senhor é vivo e que o Senhor está presente em nosso meio e que o Senhor vai agir conforme a sua soberania. Eu quero agradecer ao Senhor por este dia e pelas nossas vidas e pedir ao Senhor que cuide de nós. Pedir ao Senhor que caminhe conosco, pedir ao Senhor que direcione os nossos passos. Nós dependemos exclusivamente do Senhor e confiamos somente no Senhor. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, Senhor. Eu peço ao Senhor que o Senhor esteja agindo na vida dos teus filhos que estão participando desse devocional. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Deus os abençoe. Nós vemos aqui nesses 3 versos de Malaquias 3, verso 13, 14 e 15, o Senhor tendo um diálogo com o povo por meio do profeta, e nesse diálogo ele está falando para eles: olha, vocês têm falado palavras duras contra mim. E as pessoas ali perguntam para ele: mas o que nós temos falado contra o Senhor? E o Senhor diz: olha, vocês estão dizendo que é inútil servir a Deus. Que o que vocês estão ganhando em ficar lamentando perante o Senhor dos Exércitos? E aí o Senhor continua e diz: olha, vocês estão considerando bem-aventurado o arrogante. Vocês estão não somente considerando este homem bem-aventurado, mas também vocês olham para eles e falam assim: olha, eles prosperam e praticam o mal e saem ilesos, desafiam a Deus e saem ilesos. Então, essa é a realidade do vosso pensamento, povo de Judá. E Deus está os acusando por causa disso. Porque eles estavam, assim, observando o ímpio e eles estavam querendo viver igual o ímpio, porque o ímpio não recebia nenhum tipo de advertência, né? Mas isso é uma tolice. E eu digo que é uma tolice pelo seguinte: nós podemos até passar por uma repreensão momentânea aqui, mas nós não vamos queimar no fogo do inferno. Nós não vamos viver a morte eterna. Então, de alguma forma, Deus já preparou um juízo para todos aqueles que não creem nele, que praticam a maldade, que gostam da maldade, que vivem a maldade. Deus já preparou um lugar para eles. Eu creio que isto existe, eu creio que este local existe. Agora, é muito melhor ser repreendido para ter uma vida melhor pelos caminhos que não desagradam a Deus, do que viver fazendo tudo o que eu quero, viver fazendo todas as minhas vontades e depois perecer. Essas pessoas aqui, elas não estavam olhando muito longe. A distância da visão deles era a distância do olhar para o umbigo, vamos dizer assim. Porque eles só estavam olhando naquilo ali no momento. Eles não estavam meditando na palavra, na escritura, que o Senhor já havia deixado para eles. Para que eles olhassem para a escritura e falassem: não, o Senhor está nos restaurando. E para nos restaurar é preciso passar por essa purificação. E a purificação em muitos momentos é dolorosa.
porque vai tirar a impureza. E nesta vida pecaminosa, nessa natureza pecaminosa que temos, tirar a impureza é deixar de fazer muitas vezes aquilo que a nossa natureza quer e gosta. Então, olhando para essa situação que estava acontecendo naquela época e olhando para hoje, né, nós vemos que tem muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas dizendo isso, olha, servir a Deus para quê, né? O mal continua sendo mal, o mal continua prosperando, aqueles que praticam coisas erradas continuam bem, continuam no poder. Então eu não vejo muita lógica, né? Tem pessoas que dizem isso. Mas quando nós cremos no Senhor, como nós fazemos quando passamos a fazer parte de uma filiação com Deus, Ele vai cuidar de nós como um pai cuida de um filho, como o pai repreende um filho. Você já viu um filho que não teve a repreensão do pai, que não foi educado, o adulto que ele se torna? Então é isso. No final das contas, essa pessoa ela terá um fim muito ruim. Como eu já vi várias pessoas tendo este fim muito ruim. E Deus quer nos preservar. Mas para nos preservar, Ele vai nos purificar. E muitos não querem passar pela dureza da purificação, porque não quer deixar o pecado, não quer deixar aquilo que eles gostam de fazer. E aí eles dizem palavras como essa, né? Que bem-aventurado é o arrogante, que aquele que pratica o mal ele sai ileso, e assim por diante. Porque é um pretexto para que ele continue ali naquela vida. Não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus age em nossas vidas. Portanto, aceitar as dificuldades que são impostas em nossas vidas para o nosso crescimento é um ato de sabedoria. E é um ato que vai nos aproximar mais de Deus e vai nos dar uma vida mais estruturada. Deus te abençoe. Um abraço fraterno. Você tenha um dia abençoado. No nome de Santo Jesus Cristo. Fiquem com Deus.